Vamos ver o que acontece. Estamos ao vivo novamente. Vamos ver se conseguimos que o Homero participe conosco, né? Até o Facebook já avisou a nós mesmos que estamos ao vivo. Muito bem. Homero pode aparecer. Dá um alô para nós aí. É uma luta. A internet aqui no Brasil ainda tem muito a desejar, né? Muito a desejar, realmente. Homero, só dá um alô, se estiver por aí. No Fórum Federalista, por exemplo, quando nós vamos falar com Augusto Zimmermann, vamos falar com Modesto Carvalhosa, eles estão fora do país, vamos ver aqui, e eles falarão via Skype. Vamos ver aqui se a gente consegue adicionar o Homero para que nós possamos conversar sobre o tema de hoje, que é acompanhar as contas públicas, né? Como é que se faz a observação das contas públicas? Olha só, que interessante, ele dá como recusado. Problemas persistem. Impressionante. Não tem jeito. Censura do Facebook? Não se sabe, né? Eu acho que isso aqui é algum problema mesmo. Deixa eu ver uma coisa que tem alguma configuração aqui. Eu fiz aqui uma modificação aqui. Vamos ver se é algum problema de configuração. Não dá para entender. Vou tentar de novo, Mer. Se não der, realmente nós vamos ter que deixar para outro deixar dia. para outro dia, outra oportunidade. Aí a gente vai conversando por aqui, né, Igor? Sim. Conversar sobre os problemas do país aí, né? E aí eu até posso falar sobre essa temática toda que tá. Não tem jeito. Homero, meu caro, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver aqui se aqui você está pedindo, exatamente. Agora vamos na via inversa. Ele agora pediu que nós liberamos por aqui e vamos ver se dá certo agora. Como é que ele pode recusar se ele pediu? Não tem cabimento, né? Que coisa, viu? Será que é diferença por ser iPhone, alguma coisa assim? De repente o seu telefone é iPhone? Participar, adicionar espectadores. Vamos tentar mais uma vez. Tentar mais essa vez, Homero. Se não der certo, realmente nós vamos ter que deixar para outro dia ver o que está acontecendo, né? Não sei se é um problema do telefone, talvez alguma configuração, não vai mesmo. É uma pena, viu? Puxa vida, seria tão importante conversar Mas vamos sobre esse tentar na tema. próxima quinta-feira, então. Conversar, então. Boa noite, Márcio. Ah, É Samsung, Android. Eu não teria como dar problema mesmo, né? Não sei, realmente não sabemos.
tentem aceitar a minha solicitação. Já fizemos isso, já aceitamos. Estamos aqui, estou aprovando, tá? Estamos aprovando a solicitação. Agora ele está ali adicionando. E realmente não dá para entender o que está acontecendo. Não é? Para dar recusa. Ele dá recusa, não tem como. Não tem o que fazer. Uhum. Estamos tentando, pela última vez aqui, Homero, é uma pena, realmente é uma pena. E boa noite, Rosemarie. Não tem jeito, Homero, nós vamos ter que deixar isso, né? Mas acompanhe, se puder acompanhar, né? Fiquei aguardando no escritório até agora. Pô, uma coisa. Lamentável. Eu também estou no escritório, nós estamos aqui no escritório. E com banda larga aqui, todo de fibra ótica, para não dar problema, né? Uma pena, Homero, uma pena. Puxa vida, seria uma honra para você participar hoje conosco aqui. Vamos tentar na próxima quinta-feira, né? O Eric Geraldelli está dando uma sugestão. Homero, tente sair da página para aceitar a solicitação. Talvez seja uma solução, não? Veja lá o que acontece. Aqui está dando com nenhuma resposta. Uhum. Nenhuma resposta do convidado ao vídeo. Já saí, entrou. Hoje está complicado mesmo. Seu Marcos, qual é que é a tua? Hoje está complicado. Homero, vamos deixar então para a próxima quinta-feira, porque aí nós conversamos. Até lá nós resolvemos esse problema. Quem sabe o Zuckerberg resolva nos deixar trabalhar. Não sabemos o que fazer, né? De qualquer forma, o Homero ele vai estar aqui no Fórum Federalista, sem ser no sábado, no dia 20, ele vai estar aqui presencialmente, não vai ser virtualmente, né? Presencialmente, vai participar de um painel abordando a questão da autonomia local no Brasil, as possibilidades, os obstáculos e os desafios que isso aconteça, né? Ele vai estar discutindo essas questões. E ele está mais do que qualificado para isso, porque ele atua no meio político, ele é vereador lá em Maringá, foi eleito deputado estadual agora, já trabalhou no Tribunal de Contas do Paraná e se dedica à questão da fiscalização das contas públicas, né? E também a ampliação da liberdade do cidadão e da transparência do Estado em relação. Não, quem tem que se desculpar é o seu Zuckerberg. Então, na quinta-feira, vamos tentar conversar com ele novamente. E se não der, ele vai estar presencialmente aqui. Exatamente. Né? E aí com vai vários canais, aqui. Né? Com vários canais de transmissão, com a produtora especialmente contratada para isso. Né? Sim. Vai ser um canal próprio para isso, justamente para não acontecer esses problemas. Tá? Vai ser transmitido pelo YouTube, pelo YouTube, qual é o nome do canal? Fórum Federalista, né? Pelo Instituto Federalista. Tá? Então vai poder assistir, ele vai ser o dia inteiro, das 8 da manhã, ou melhor, das 8h30 da manhã até as 20 horas aproximadamente, com intervalo para almoço. Tá? Então teremos dois painéis e também duas palestras excelentes. Né? Uma das palestras vai ser com o Hermes Neri. O Hermes Neri, ele é de São Paulo, ele é filósofo, jornalista, historiador, tem vários livros, outros ainda por publicar e ainda está escrevendo outros fantásticos, livros muito bons. E ele vai falar justamente sobre a questão da relação entre o federalismo pleno e a autonomia. E logo depois nós vamos ter uma palestra também sobre a autonomia das cidades brasileiras antes da independência, que vai ser com o professor Loriel Rocha, lá do Rio de Janeiro. O professor Loriel é presidente do Instituto Mucarage Brasilã e ele se dedica há mais de 30 anos a estudos de cultura simbólica,
né? Ele trabalha muito na área da filosofia da história e também na questão da cultura simbólica. Então ele estuda muito a questão do messianismo, né? Dos movimentos messiânicos, né? Inclusive há quem confunda, ele acha que ele bate contra o Bolsonaro, que ele critica o Bolsonaro, né? E na verdade não é nada disso. Ele utiliza os exemplos atuais para explicar para os alunos dele como é que funciona essa questão do messianismo, né? E como isso não é um fenômeno social e político recente. É muito antigo, mas muito antigo mesmo. E que se manifesta de diversas formas, né? Mas não é sobre isso que ele vai falar. E como ele é historiador também, ele tem estudos muito profundos nessa área da história do Brasil, e ele descobriu, por exemplo, documentos que mostram que as cidades brasileiras, até a independência, elas tinham uma autonomia muito grande, uma autonomia ampla. Tá? E vai mostrar para nós, através desses documentos, desses conhecimentos que ele adquiriu, que aquilo que nós tentamos hoje com o federalismo não tem novidade nenhuma, porque isso já existia antes, né? Já existia essa autonomia, então o que nós estamos fazendo agora é justamente trazer à tona essa história para que as pessoas tomem consciência e reconquistem a autonomia que já era sua. Então vai ser uma palestra excelente, até porque ele tem muito conhecimento. Então, no painel que o Homero vai participar também o Glauco Medeiros, de Petrópolis. O Glauco Medeiros é um ativista político e trabalha com os observatórios sociais que fiscalizam também as contas públicas, né? E até onde eu sei, ele conseguiu descobrir lá fraudes na cidade de Petrópolis em torno de 15 milhões de reais por baixo. E tem muita gente sendo presa por causa do trabalho dele. Então o que isso faz? Isso prova que quando a sociedade resolve fiscalizar o poder público, ela consegue. Obviamente isso não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, tem que se dedicar, tem que aprender muita coisa, mas é possível fazer. Então muitas vezes quando nós reclamamos que o político está nos roubando, simplesmente está nos roubando porque nós permitimos que ele faça isso, né? Então nós temos que partir para cima, temos que aprender como fazer isso. Então nós trouxemos justamente o Glauco Medeiros, que inclusive é conterrâneo do William Bull, o grande federalista lá de São Paulo, psicólogo, consultor de empresas, né? Que vai ser o moderador deste painel. Vai estar aqui com o Glauco Medeiros, né? Trouxemos o Glauco Medeiros justamente para ele mostrar como isso funciona na prática, né? Como é que isso funciona, como é que isso acontece. Mas não é só ele não. Teremos também o Neide Bragança, que é aqui de Curitiba e é presidente dos Observatórios Sociais do Brasil, que fez um trabalho semelhante, fabuloso, tem mais de 80 observatórios sociais por todo o Brasil. E também realizou um trabalho semelhante a esse, né? Então essas pessoas que têm experiência na prática, eles vão mostrar como essa autonomia local, ou seja, do município ou do estado, ela pode funcionar de uma maneira muito melhor quando o cidadão ele se compromete, ele vai, busca e fiscaliza o poder público. Então eles vão estar aqui fazendo isso. Juntamente com ele vamos ter também o Fábio Condeixa. O Fábio Condeixa é um advogado, né, trabalha do serviço público, já trabalhou na Petrobras, no serviço jurídico da Petrobras, da área internacional, tem muito conhecimento. Ele com Augusto Zimmermann, nosso amigo Augusto Zimmermann, lá da Austrália, é brasileiro naturalizado australiano, né? Junto com Augusto Zimmermann, escreveram um livro sobre direito constitucional. O nome é Direito Constitucional Brasileiro. Eu já li o livro, é fantástico, é fabuloso, né? São 2 volumes e eles esmiuçam a questão da Constituição brasileira, da constitucionalidade, né? São 2 volumes extensos e tudo que você possa imaginar nessas questões de constitucionalidade está nesse livro deles 2, né? E fora isso, o Fábio Condeixa também escreveu um outro livro que trata sobre a questão da simetria na Federação Brasileira, né? Então ele vai tratar essas questões, por exemplo, da uniformidade das leis no Brasil. Por que os municípios, por que os estados, eles são obrigados atualmente a reproduzir a mesma forma de organização da União Federal, o que gera um custo enorme para todos nós. Tá? Então ele vai mostrar por que isso existe, como combater isso aí. Tá? Teremos então
provavelmente o Delair Gasperin, né? Delair Gasperin, infelizmente, teve que viajar para resolver um problema particular, mas se ele não estiver a tempo aqui, nós já temos alguém que vai substituí-lo no mesmo nível dele, na mesma altura dele, né? São pessoas que estudam muito federalismo e têm experiência, né? Então vamos ter ali um painel excelente que eu recomendo que vocês não percam, tá? Então teremos duas palestras, tá? Uma sobre o federalismo e autonomia individual, a outra sobre a autonomia das cidades antes da independência. Depois o último painel vai ser sobre, né, a autonomia local, possibilidades, desafios e obstáculos para que isso aconteça. E iniciando, vamos ter, o primeiro painel vai ser sobre o Brasil precisa de uma nova Constituição? É essa a questão que nós vamos colocar. Eu que vou fazer a moderação deste painel, e nós vamos ter lá o nosso amigo Thomas participando, né, presencialmente. Vamos ter o general Rocha Paiva. O general Rocha Paiva tem viajado pelo Brasil fazendo palestras sobre a questão da soberania e defende também, segundo me parece, essa ideia de uma nova Constituição. Também teremos presencialmente o professor José Stelli, que vai vir especialmente dos Estados Unidos para estar aqui conosco neste evento. Inicialmente ele ia participar só por videoconferência, mas ele resolveu vir pessoalmente, porque ele achou que é um momento e um evento muito importante para colocar essas ideias, porque nós precisamos mudar o Brasil, e ele é brasileiro, naturalizado americano, mas ele é brasileiro, sem dúvida nenhuma, né? Então ele vai estar aqui conosco justamente para defender as ideias dele, né? Porque ele presta consultoria para governos da Ásia, já prestou consultoria para governos da China, da Filipinas, se eu não me engano. Não quero enganá-los, mas eu acho que foi para esse país também. Foi para Filipinas? Não foi? De quem foi? O José Stelli. Sim, para Filipinas, né? Tailândia. Tailândia, perdão. Para Tailândia. Né? Então ele tem experiência internacional também, é cientista político, formado em filosofia, arte, foi o primeiro tradutor das obras de Hayek para a língua portuguesa, foi fundador do Instituto Liberal, um dos fundadores do Instituto Liberal em 1983, e foi editor da coluna Opinião, da revista Visão, também nessa mesma época. Então, nós teremos aqui pessoas de alto calibre, né? E teremos também presencialmente a doutora Fabiana Raslan, que vai estar aqui também presencialmente, nos honrando com a presença dela, né? Ela tem bastante conhecimento, tem mestrado na área de ciências políticas e estudou justamente essa questão do federalismo. Então são pessoas de alto nível. E da Austrália vamos ter o professor Augusto Zimmermann, que atualmente ele é considerado um dos intelectuais em língua inglesa mais importantes do mundo, segundo a Fundação Heritage dos Estados Unidos. Tá? Ele também foi vice-presidente do Partido Liberal de Austrália Ocidental, que é uma das regiões da Austrália. Tem inúmeros livros publicados, inclusive hoje eu recebi um outro livro dele fabuloso, que é Global Perspectives on Subsidiarity, né? Ou seja, perspectivas globais sobre a subsidiariedade, ainda está em inglês. Possivelmente o Instituto Federalista vai traduzi-lo e publicar esse livro. É um livro fantástico, né? Fora outros que ele tem na linha da common law, do conservadorismo, né? E também na linha do direito, já tem um livro traduzido, inclusive pelo Fábio Condeixa, né? Então, vamos ter lá da Austrália o Dr. Augusto Zimmermann, que é professor de diversas universidades na Austrália. E vamos ter também o Dr. Modesto Carvalhosa. Quantos anos tem o Dr. Modesto Carvalhosa? 86. 86 anos, ele vai estar em Nova York, mas ele disse, nós até disse, não, doutor, se o senhor estiver lá cansado, complicado, não, mas ele disse, não, eu quero participar, eu vou participar, né? E fez questão, e ele vai participar virtualmente, né? Vai conectar lá o computador, vai conectar o Skype, né? O Skype dele lá, o celular dele, né? E vai conectar e vai fazer uma contextualização inicial lá. Ele que tem muita experiência, inclusive como ele vai ser o mais antigo dos palestrantes, ele teve a honra de fazer aquela introdução, né? Aquela contextualização do problema ali. Então é uma pessoa fabulosa, está lutando muito fortemente contra abusos que estão acontecendo,
contra abusos que o STF está cometendo no Brasil, rasgando a Constituição, e com 86 anos ele ainda está brigando por um Brasil melhor. Ele não está aposentado, ele trabalha todo dia. Todo dia. Todo dia. É um exemplo, uma vitalidade enorme e amor pelo país. E né? super lúcido. Né? E foi ele, um dos, junto com a Janaína Pascoal e o outro que eu não lembro o nome, que assinou o pedido lá, o processo do impeachment da Dilma, não foi? Não, foi o Hélio Bicudo. Perdão, Hélio Bicudo, isso, foi Hélio Bicudo. Mas o doutor Modesto Carvalhosa vai estar presente também, tá? Vai estar presente também e vai ficar todo o tempo lá. Nós teremos um painel, esse painel vai ser aproximadamente 2h30. Então, com calma, nós vamos debater inúmeros assuntos em relação à Constituição, se o Brasil precisa ou não de uma Constituição. Inclusive, eu convido você a ficar pensando sobre essa questão. O que você acha? Coloque aí no comentário, o que você acha? O Brasil precisa de uma nova Constituição ou não? Ou você acha que a Constituição de 88 está boa, que está tudo tranquilo, que ela é fabulosa, que ela permite que o Brasil progrida? Coloque aí no comentário, então. Tá? E antes de iniciarmos no fórum, antes de iniciarmos esse evento com esse painel, tá? Não, Eric, não é do PT, não, viu? Não é do PT. Inclusive, a esquerda ela está tentando fazer uma nova Constituição. Estão brigando a tempo. Então, se nós não corrermos na frente deles, eles vão fazer a deles e vão nos colocar, nos colocar no cabresto. Né? Então, nós temos que correr. Quem quiser realmente, se nós quisermos lutar pelo Brasil, nós temos que lutar por isso. Né? A nossa posição, obviamente, como federalistas, é que nós precisamos de uma nova Constituição. Mas nós vamos escutar outras opiniões também, porque nós não nos consideramos donos da verdade. Nós temos uma opinião, fundamentamos, mas nós queremos escutar outras pessoas. Pessoas que estão aí no meio, que estão lutando, que conhecem profundamente o direito, que estão em outros países, vivenciando como o Stelle, como o Augusto Zimmermann. Tá? Então, olha aqui, o Guilherme Gonçalves. Guilherme Gonçalves lá de Pelotas, da minha terra. Então, o Ilhambu lá de São Paulo, já falando do Ilhambu aqui, né? Uma Constituição principiológica será saída. Depois nós vamos explicar durante o evento o que é uma Constituição principiológica, tá? E o Guilherme Gonçalves, lá de Pelotas, da minha terra, da minha querida Pelotas lá, na Princesa do Sul, né? Também está dizendo, precisamos de uma nova Constituição federalista de fato. Né? Agora há pouco tinha entrado uma amiga minha lá de Pelotas, a Rosemary Machado Costa, também é de Pelotas, viu? Tinha entrado lá. Né? Se eu me candidatar lá em Pelotas a vereador, já terei 2 votos aí. Já terei 2 votos, né? Olha, o Michael Santos é do Rio, né? O que tu acha, Michael? Se nós precisamos de uma nova Constituição, inclusive para dar mais possibilidade dos estados resolverem crises como a que o Rio de Janeiro está vivendo, coloca aí para nós. Tá? Olha, o Partido Novo prega uma nova Constituição, o que vocês acham? Olha, nós achamos que é preciso realmente. Né? Nós lutamos com isso desde 1991. Então o novo está chegando agora, né? Ele está chegando agora, mas é muito bom saber que eles também defendem uma nova Constituição. Não, cada vez mais gente defendendo, né? Justamente. Propondo, reconhecendo pelo menos que essa Constituição não presta, né? Agora, é claro que, como bem falou Ivomar, nós precisamos correr na frente, né? E a vantagem é que nós já temos um ensaio constitucional, nós já sabemos de qual ponto de partida que nós podemos iniciar esse processo junto ao público. Na verdade, esse processo já existe, ele está num endereço chamado ensaio, constitucionalfederalismo.org.br. Oi, Cássia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, nós já temos esse ponto de partida. E o próprio Modesto Carvalhosa, Augusto Zimmermann e vários, né, o General Chagas, não, o Rocha Paiva, vários outros que formam esse comitê notáveis e que já vão começar a discutir. Logo após as eleições nós vamos buscar complementar. Agora nós ganhamos tempo, né, porque a candidatura independente não saiu, então nós ganhamos tempo para poder elaborar com calma esse texto dentro de camadas, né, com um apoio técnico
com a participação dos estados, de 2 pessoas de cada estado, e também da própria população, que vai ajudar a construir essa nova Constituição. Então é desta maneira que nós vamos conseguir formar uma nova Constituição. Aquilo que for aprovado pelo comitê e que o povo não aceitar, volta para o comitê, sabe? Volta para o comitê para poder fazer. Exatamente como o William Booth está falando, né? Principiológica, né? Qual seria o papel de uma corte como o Supremo Tribunal Federal? Isso é muito simples. O Supremo, ele vai trabalhar somente com as questões constitucionais. Ele será uma corte federal constitucional ou um tribunal constitucional federal, e que não será mais um tribunal de instâncias, como é hoje o Supremo Tribunal Federal, né? E que hoje, além de ser um tribunal de instâncias, é um tribunal teratológico, né? Ou seja, um tribunal que deforma a própria Constituição, deforma as leis, desrespeita tratados, enfim, não tem mais o que se fazer. E se alguém vier me processar, eu vou provar ipsis literis exatamente como é que isso funciona, como é que isso está acontecendo, né? E acho que todo o povo brasileiro está vendo isso. Boa noite, Assi, tudo bem? Seja bem-vindo. A opinião de vocês, Bolsonaro é uma ameaça à democracia? Eu não vejo dessa forma, assim, sabe? Eu não vejo dessa forma porque, primeiro, tem um congresso, né? Tem que combinar com os russos, né? Tentar fazer alguma coisa, né? Como diz aquele ditado, né? Então, se as propostas forem boas, várias delas vão ser aprovadas, outras não vão ser aprovadas, porque vai mexer com vesperos, vai mexer com interesses, vai mexer com uma série de coisas que não vai passar, principalmente depois dos primeiros 100 dias de governo, que a gente sabe, né, que os 100 dias, esses primeiros 100 dias são os dias mais, digamos, sagrados, né, de um candidato eleito e que tomou posse, ainda mais no clamor popular, enfim, né? Mas mesmo assim, não é fácil, por isso que nós estamos fazendo um outro caminho para mudar a Constituição. Por exemplo, ventilou-se a proposta de se fazer um comitê notáveis indicado pelo presidente, e isso não pode. Isso realmente configuraria um golpe, daí porque passaria por cima do Congresso ou de uma Assembleia Nacional Constituinte, que neste caso é que deveria ser feita, promovida pelo presidente com a participação do Congresso, mas elegendo congressistas, membros dessa constituintes, né, de forma separada do Congresso. Só que eu não concordo, e muita gente já não concorda também com uma nova Assembleia. O próprio professor Modesto Carvalhosa também é contra a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte, porque ela vai repetir os erros da Constituição de 88. O que aconteceu com a Constituição de 88? Além dos problemas normais que existem, das influências de terceiros, grupos econômicos, grupos de interesses sociais, religiosos, dos mais diversos tipos de interesses que vão querendo deixar a sua casquinha dentro da Constituição. Ainda tem os problemas ideológicos e os projetos de poder enrustidos, enfiando jabutis que um dia vão se tornar Tyrannosaurus Rex, né, dentro da Constituição, que vão acabar comendo direitos ou acabar comendo até as nossas próprias liberdades, como é o caso que ocorreu com a Constituição de 88. Um exemplo, a cláusula da função social da propriedade, quer dizer, um negócio que deixa para uma livre interpretação do que um juiz pode fazer, e que pode chegar no Supremo Tribunal Federal e dizer, olha, Ivomar, você vai ter que repartir a sua casa, né, a sua propriedade, porque isso é uma função social, né? Então, está preparadinho para isso, sabe? Eu não sei se o Ivomar quer comentar alguma coisa. Não, a Cássia perguntou ali, e com participação popular muito boa a ideia. Isso. Olha, na história das constituições brasileiras, e nós já estamos na 7ª,
até onde eu sei, nunca houve aprovação de Constituição pela população. Nunca houve. Nunca houve. Sim. A primeira foi outorgada. O que significa isso? O imperador lá, o Dom Pedro I, resolveu que a Constituinte não estava fazendo o que ele queria, dissolveu a Constituinte e ele escreveu uma Constituição e ele disse, ó, a partir de hoje, essa aqui é a Constituição do Brasil. Pronto, isso é outorgado, tá? E as restantes foram promulgadas, mas nunca pelo povo, foi pela própria Assembleia Constituinte. Exatamente. Então a nossa ideia é justamente mudar essa questão, ter uma Constituição com a aprovação da população. Né? Naturalmente, isso não é uma coisa fácil, porque tem que discutir com a população, explicar, né? Para que as pessoas entendam o que vai acontecer. Mas nós acreditamos que, na medida que todo esse processo político de conscientização que está acontecendo devido a esses problemas, vai facilitar bastante para que nós discutamos e as pessoas compreendam o que está acontecendo. Esse sofrimento ele é pedagógico também, né, Ivomar? Ele está ensinando o povo brasileiro, muita gente realmente, a pensar, a descobrir, a perceber os problemas, perceber as causas dos problemas e começa a fazer conexões aos poucos, né? Sabe? Então, é muito interessante isso. É sofrível, e corremos até riscos, é verdade. Mas há uma pedagogia profunda nesse processo todo, né? Sim, sem dúvida. E não é você que é professor, né? Sabe disso, né? Inclusive os fatos que estão ocorrendo agora, eles são muito importantes. Toda essa crise ela é muito importante porque ela está sendo pedagógica, né? O que acontece? Quando um país ele vive numa situação muito boa, as pessoas tendem a esquecer dos problemas. E aí quando forças ocultas, forças divergentes começam a entrar no país e começam a plantar ideias diferentes, as pessoas não dão bola, dizem, não, isso aí não vai acontecer nada, ninguém vai dar bola para isso aí. Né? E aquilo começa a se desenvolver. É um câncer que começa a se desenvolver dentro da sociedade. E aí quando as pessoas percebem o que está acontecendo, o que elas fazem? Elas voltam para os valores antigos, elas se apavoram, elas começam a voltar para aquilo ali e começam a pensar e refletir e ver como era importante aquilo. Então elas retornam, elas fazem digamos assim, elas buscam na memória social o que tinha de bom, o que foi que fez com que o país chegasse até aquela situação onde ele estava agora, que era uma situação boa, e aí as pessoas começam a trabalhar para resgatar esses valores. E é justamente isso que está acontecendo no Brasil. A população brasileira ela está aprendendo, está olhando para trás e vendo, olha, o que nós fizemos de bom. Outro dia eu assisti um documentário sobre a história do Brasil, que o comentarista dizia, olha, sempre se fala aqui que se nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses, pelos americanos, pelos japoneses, nós seríamos totalmente diferentes. Aí ele pegou e mostrou o seguinte, olha, os holandeses, quando estiveram no Brasil, eles foram expulsos lá na Batalha de Guararapes, que foi a primeira manifestação que brancos, negros e índios se reuniram para expulsar um invasor. E os holandeses foram para o Suriname. O Suriname é só pegar no mapa, fica ali na Amazônia, né? Logo acima ali, perto do Maranhão. Tá? Maranhão, Roraima, Amapá. Tá? Aí o Suriname, eles saíram do Maranhão e foram para ali. Tá? Olha... Alguém sabe se o Suriname, que é a Guiana holandesa, tornou-se por acaso uma potência? Né? Eles foram para a África também. Alguém sabe de algum dos países da África que foi colonizado pelos holandeses? Eles estiveram na África do Sul. Na África do Sul. Até que deu, mais ou menos. Né? Mas tem o mesmo problema, um país atrasado ainda. Né? Tornou-se uma potência? Não tornou-se uma potência. A única turma que deu certo foi aquela que foi para o Manhattan, né? Dizem até que não aconteceu isso. Agora, por exemplo, os franceses, para quem não sabe, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, aquela região do Rio de Janeiro, em 1560 e pouco, se eu não me engano, e lutaram ali com os portugueses. Inclusive, ali foi a primeira confederação que aconteceu no Brasil, foi ali. Os índios criaram uma confederação chamada Confederação dos Tamoios e se uniram aos portugueses para lutar contra os holandeses, contra os franceses, tá? do general, acho que era general Villegagnon. Villegagnon. E ali eles formaram fortes, ficaram 15 anos ali. E os portugueses, junto com os índios, expulsaram os franceses de lá. Agora me diga, qual foi outra região do mundo colonizada pelos franceses que se tornou potência? Alguém sabe me dizer?
Nenhuma. Deve que tem a Guiana Francesa lá, né? Tem a Guiana Francesa, tem na África lá também teve países, e esses países tornaram-se potências de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Então isso não quer dizer nada. Agora, nós precisamos mudar o nosso olhar sobre a colonização portuguesa. Nós precisamos olhar que nós realmente tivemos sorte de ser colonizados pelos portugueses, embora ainda na escola nos digam o contrário. A esposa do João Carlos aí, a Wanda. Certo. Nós tivemos aqui então no dia, foi no dia 7, né? Dia 7. No dia 7 o nosso amigo João Carlos Neves, lá de Blumenau, faleceu, ele já estava hospitalizado há algum tempo, e ele faleceu, né? E para nós foi uma perda enorme, porque ele uniu seu federalismo em torno de um ano atrás, ele e a esposa dele, a dona Wanda, e ele começou a atuar bastante lá, né? No federalismo, começou a fazer curso, começou a agilizar lá pelo federalismo. E ele, inclusive, nós havíamos convidado ele para ser um moderador de um painel, né? E logo depois soubemos do problema dele, foi hospitalizado, né? Mas aguardamos para que ele se curasse, né? Mas infelizmente não aconteceu e ele veio a falecer no dia 7, né? Mas do pouco tempo que nós convivemos com ele, ficou uma lembrança assim fantástica, uma pessoa extremamente calma, tranquila, educada, né? Um homem inteligentíssimo, né? Ele era administrador, foi gestor financeiro de uma grande empresa, advogado, economista e muito interessado pelo progresso do Brasil. Estava trabalhando firme lá em Blumenau. Inclusive, fazer uma observação, que é um legado que ele deixou para a causa federalista, aquela ideia que ele trouxe na questão do comitê dos notáveis, né? Do comitê do conselho técnico, temático, enfim. Das pessoas que iriam participar, né, para contribuir. E né? ele sugeriu que que nós criássemos um conselho dos estados em torno deste comitê, subsidiando o comitê, e nós aprovamos a ideia na hora, porque achamos fantástica, né? Uma ou duas pessoas, e nós estabelecemos em 2 pessoas de cada estado, e lá em Santa Catarina ele já estava vendo quem seriam 2 pessoas indicadas, né? Mas essa é a ideia dele. A ideia dele, que nós vamos implementar. Né? Do João Carlos. Então, nós vamos implementar, já está aprovado, já tenho divulgado, inclusive, né? De que o Conselho dos Estados em torno do Comitê de Notáveis da Constituição Federalista. Então, este é o legado, né, que o João Carlos Neves deixou para nós assim de uma forma muito objetiva, fora, claro, todo o trabalho que ele já vinha desenvolvendo. Né? E que, por certo, vai florescer. As sementes que ele deixou em Blumenau e Santa Catarina, por certo, vão florescer. Né? Sem isso aí. Dúvida. Então, a questão de Portugal, né? A colonização portuguesa, que na verdade há quem diga que não foi colonização, né? Mas na verdade tivemos muita sorte. Né? Portugal é um país muito pequeno, mas pequenininho mesmo. E é uma coisa assim fabulosa o que eles fizeram. Eles construíram um império enorme, um império mundial. Tá? E eram muito inteligentes, muito operosos, trabalhosos, né? Trabalhadores. E eles conseguiram, inclusive, com aquele pedacinho de terra na Europa, eles conseguiram conquistar a metade do mundo. Então, quando alguém diz assim, os portugueses, se fosse outro país, seria melhor, os japoneses, os alemães, né? Que nada, nós tivemos uma sorte enorme. Os húngaros, quem sabe, né? Deus nos livre de húngaros, né? Falei húngaro, não búlgaros. Búlgaros, tá certo. Então nós tivemos uma sorte enorme que foram os portugueses. Inclusive as navegações... Olha, quem está aí, o nosso querido Hermes está aí, o Hermes Magnus. Hermes Magnus está lá, seja bem-vindo. Em outro país também nos assistindo, né? Então nós tivemos uma sorte enorme que foram os portugueses, né? Então tem uma história que nós temos que resgatar e nós estamos trabalhando firme com isso, né? Com essa questão da histórica, da revisão historiográfica, da revisão da história. Estamos descobrindo coisas fantásticas que, na medida do possível, vamos passando para vocês.
Exatamente. Vamos mostrando, né? Não, é claro que não dá para falar tudo agora, Não, mas nós vamos mostrando para vocês isso aí. um exemplo que aconteceu no ano, foi acho que em 2000, né? 2002, 2003. Não, foi em 2000, quando o Rafael Greca, né, foi ministro da Rafael Greco é Cultura, né? prefeito de Curitiba agora. E foi ministro da Cultura, né? E na época tentaram, para fazer os 500 anos da descoberta do Brasil, tentaram fazer uma caravela, né? E a caravela não navegou. 500 anos depois, fizeram no Brasil, a caravela não navegou. E detalhe, as Né? caravelas eram feitas com piche, madeira e não tinha prego, não tinha parafuso, era tudo encaixado. Incrível, E né? atravessou o oceano, né? Atravessava os oceanos. A escola de Sagres era a principal escola, né, de navegação do mundo, né? Sim, sim. Inclusive tem um livro muito interessante, a Estratégia de Sagres, que mostra justamente essa inteligência. O que os portugueses fizeram, o plano que eles fizeram de longo prazo para se tornar uma potência, já que para o Mediterrâneo eles não podiam ir, porque já estava dominado pelos os espanhóis, italianos, principalmente pelos italianos e inclusive pelos árabes, né? No Mar do Norte estava pelos ingleses, e aí só restava olhar para o oceano. Só que ninguém sabia como navegar nos oceanos. E eles aprenderam, né, e conquistaram. Eles foram abrindo rotas na África, abrindo rotas que chegaram até a Índia. Né? Tanto que tinha colônias. Né? Tinha colônias lá na Índia e na China também, até hoje. Em Macau, que é dentro da China, as pessoas ainda falam português. É óbvio que não é um português como o nosso, né? Sim. Mas se nós chegarmos lá, eles nos entendem. Eles ainda falam português, em Macau, né? E teve na China, na Índia, eu não lembro qual é o nome do lugar. Tá? Então é uma coisa fabulosa essa história dos portugueses, né? E as pessoas depreciam, desmerecem a nossa cultura, a nossa história. Então nós temos que olhar de uma maneira diferente. E é por isso que trouxemos, inclusive, aqui professores, pesquisadores da área de história, como o Hermes Neri, né, que está escrevendo um livro sobre a Princesa Isabel. Não quero adiantar para vocês, mas olha, é fantástico o que ele descobriu. Ele teve acesso a mais de 800 mil documentos sobre a Princesa Isabel. E eu não resisto, eu vou falar um pouquinho. Né? Ele diz o seguinte, que ele pesquisando, ele está abismado com a inteligência da Princesa Isabel. Tá? Ela falava 8 idiomas e ela tinha influência mundial, não era só no Brasil, não. E ele está escrevendo um livro sobre isso. Tá? Então ele vai estar presente lá. Né? Ele vai estar presente, vai conversar conosco sobre essas questões, inclusive sobre a questão da autonomia e do federalismo. E o professor L'Oriel Rocha também. Tá? Grande estudioso. Grande estudioso dessa área de filosofia da história e de cultura simbólica, que eu acho que se tiver 3 pessoas especialistas nisso no Brasil é muito, porque no Brasil as pessoas realmente não valorizam muito isso. Né? Então nós vamos ter assim, vai ser um dia só, das 8 da manhã às 8 da noite, mas vai ser fantástico mesmo. Vocês não percam, se conectem, assistam, porque vocês não vão perder, porque vamos debater assuntos muito profundos. Né? Exatamente. De qualquer forma, se vocês me deixarem falando aqui, eu vou contar todo da história do livro e vou contar tudo que vai acontecer lá no fórum. Então nós não podemos fazer isso, né? Então vamos encerrando por aqui, Thomas? Eu quero só fazer um chamamento aqui. Acho que a maioria aqui sabe, né, que eu faço a coordenação do Convergências também, né? Sim. E lá no Convergências nós tratamos especificamente de pautas de interesse dos movimentos, que tem mais de 100 movimentos lá, em coalizão, e a pauta principal, sem dúvida nenhuma, é o voto em cédula, né? Ou seja, são as eleições transparentes, as eleições sem... se tiver fraude, que essas fraudes possam ser identificadas. E isso não é possível quando a contagem é feita de forma secreta e sem nenhuma contraprova, sem nenhuma produção de registro físico do voto. Né? Então, a nossa principal luta hoje é realmente a do voto em cédula. E nós estamos partindo, né, já de hoje, digamos, né, mas faz tempo, mas hoje estamos partindo com uma luta para colocar as pessoas nas ruas, para que briguem pelo voto em cédula. As pessoas, tem muita gente ainda brigando com opositores, aí, com familiares, com amigos, etc., por causa de política, né? Se é Bolsonaro, se é Haddad, né?
Para mim, isso é uma coisa absolutamente definida já, né? O problema é o seguinte: quem conta, quem tem o direito de contar os votos é justamente aqueles que não querem uma mudança no país, não querem um grupo político novo no país, né? Porque eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer, mas são pessoas, que é um grupo político novo que está diferente, digamos, dos grupos políticos que hoje dominam, os oligarcas que estão no poder. Então, essa mexida pode realmente trazer algum tipo de prejuízo para quem espera escapar da Lava Jato, etc. Então, essa turma, eles mantêm o controle da contagem dos votos por meio da contagem secreta e tornou o Brasil o único país do mundo que não faz uma contagem, não permite uma contagem auditável, né? Ou seja, pode ter até aparato eletrônico, tem 32 países que assim fazem, mas pode ser com voto impresso ou com voto escaneado, mas de qualquer forma tem o registro físico. E o Brasil não tem. Então isso é inconstitucional, é ilegal, é imoral e os resultados são ilegítimos. Então não adianta nós acharmos que 80%, 70%, 60% das pessoas vão votar em determinado candidato, se quem tem o poder de contar os votos pode ter outra opinião. E aí, como é que nós vamos fazer? Sabe? Quer dizer, eles estão rechaçando, estão dizendo que tudo que nós falamos é fake news, né? Não sei por que a imprensa segue esse caminho também, coloca tudo que nós falamos lá no Convergências, e todas as pessoas que estão falando, mostrando as fraudes que aconteceram, monumentais nesse domingo. Nunca antes nesse país, né, houve tantas fraudes assim, com urnas. São milhares de vídeos que se espalharam pela internet, fotografias e depoimentos, que, se for fazer uma analogia com as denúncias de arrombamentos e roubos simples, né? Arrombamentos simples, enfim, assaltos, não é de 1%, de 1 a 10% mais ou menos que se pode considerar com o registro de BOs, de todo o volume do que acontece. Isso eu acredito que possa ser a mesma visão, a mesma proporção, né, do que aconteceu com esses BOs, né, com esses registros e denúncias das fraudes ocorridas nesse domingo. Então isso é tenebroso, né? Porque quando a autoridade não quer reconhecer que é necessário cumprir a Constituição, então realmente nós estamos num gravíssimo problema de Estado de Direito, né? Porque passa a ser o direito do Estado por conta dos que ocupam o Estado. Então nós vivemos um risco de totalitarismo, né? Um risco de autoritarismo. Já ameaçaram pessoas dizendo que quem propagar notícias pode ser preso, sabe? Depois corrigiram a notícia, não é bem assim, sabe? Quer dizer, está uma confusão bastante grande. Então, saiam para as ruas, motivem as pessoas, convoquem as pessoas, vão lá no convergências.org.br ou aqui no Facebook, no Convergências BR, convoquem as pessoas, peguem os documentos, peguem os banners que nós vamos divulgar, convoquem as pessoas para irem às ruas. Não importa se vai no dia 21, se vai no dia 22, se vai no dia 18, não importa, tem que ir todo dia, tem que espalhar, fazer um grande movimento pelas redes, tem que deixar mais e mais pessoas querendo, exigindo o voto em cédula para as eleições do segundo turno. Que pelo menos as eleições do segundo turno sejam legítimas, porque as anteriores não foram. Nos últimos 22 anos nós passamos por eleições ilegítimas, ilegais, e os resultados são ilegítimos. Então, no fundo, é exatamente o que nós vivemos. Nós vivemos de uma ilegitimidade. Deixa eu ver aqui que o William Bull está falando, que o TSE
é a própria tirania a ser extirpada. Quem controla a contagem de forma secreta prevarica, pois descumpre a lei. Exatamente, né? Ocupemos as ruas para retomar a autonomia cidadã. Bem, Cássio, seja bem-vindo. Então, é isso que o William fala, né? Se nós não tomarmos as ruas, não vai ter outro jeito. Olha, nós lá no Convergências, com os diversos movimentos ativistas, nós já fizemos de tudo. Entramos com medidas judiciais, com denúncias, com notícia-crime da Polícia Federal, nós entramos com mandato de segurança, ação civil pública, nós fizemos... Olha, várias pessoas ligadas, advogados, o CEMIND, nós fizemos reuniões com a OEA, que depois foi lá dizer que está tudo certo, quando nós provamos com documentos tudo o que está acontecendo. Então, não sei, eu acho que está todo mundo comprado ou cooptado ou fazem parte de uma grande conspiração contra o Brasil. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Nós só vamos conseguir mudar isso se nós sairmos às ruas e milhares de pessoas em Brasília cercar o TSE. O cerco ao TSE até que eles mudem, resolvam mudar a sua postura e cumprir a lei, cumprir a Constituição e determinar o voto em cédula. Tudo bem, Antônio? Seja bem-vindo. O voto em cédula já está previsto em lei, já existe, tá? O papel, a cédula de papel já existe com a respectiva urna de lona, então não tem o que temer. Está tudo certo, está previsto em resolução e já existe em todas as sessões eleitorais. Basta simplesmente o TSE e o TRE fazer o que tem que ser feito. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. E já estamos quase indo embora, né? Então, é isso que tem que ser feito. Tá? Então, levem essas ideias adiante, levem essa convocação adiante. Né? Nós não podemos perder o país. E nós vamos perder o país se a gente ficar esperando, achando que Papai Noel, ou seja lá o que, vai nos salvar nas urnas de domingo, tá? do dia 28. Tem que ter poder sobre os agentes do Estado que exercem poder sobre o povo. No caso, temos que pressionar o TSE. A única forma de pressão hoje é cercar o TSE, mas cercar com milhares, com dezenas de milhares de pessoas. Organizar caravanas para ir a Brasília. Ah, mas isso dá muito trabalho, não sei o quê. Dá trabalho, mas podemos suportar. Será que podemos suportar o caos total que vai se instalar no país? Será? Eu acho que não. Tá? Então, meus caros, é isso. Se tiver que adiar as eleições para o dia 15 de novembro, já tem bastante conversa sobre isso nas redes, seria até melhor. E dá tempo os candidatos discutirem, etc. Quem tem a posição convicta vai votar no seu candidato e fim de papo. Aí sim pode-se dizer respeitar a decisão das urnas, tá? das eleições. Aí sim pode-se dizer. Agora, esse resultado que tiver com essa urna eletrônica, eu não respeito e o povo brasileiro não deve respeitar. É isso, meus amigos, era o que eu tinha para dizer. Não sei, o Ivomar quer falar mais alguma coisa? Não. São 10 horas, né? 22 horas, então conseguimos fazer o programa em 1 hora hoje. Uma pena que o Homero não pôde estar conosco aqui, mas certamente ele estará na próxima quinta-feira, se a agenda dele permitir, mas ele certamente, muito certamente, estará conosco aqui no dia 20 de outubro, próximo, no primeiro Fórum Federalista Nacional. Um grande abraço para todos, muito obrigado. Helena, seja bem-vinda, que pena que você chegou atrasada, mas você pode assistir, que fica gravado aí, né? Dá um refresh na página, um F5, e aí você poderá assistir esse bate-papo descontraído que nós improvisamos, né? Vivíamos preparados para conversar sobre outro tema e no fim acabamos aqui conversando sobre diversos temas, também do interesse com certeza de todos que nos assistiram. Muito obrigado, um grande abraço a todos, ótimo feriado e cuide-se bem. Até mais.